Olá, muito bom dia, Rio Grande do Sul. Agora são 11 horas e 32 minutos. Hoje é segunda-feira, começo de semana, 19 de julho. E atenção para essa notícia de agora. Jovem morre após queda de deck em restaurante. Isso foi aqui em Porto Alegre. Outras 5 pessoas ficaram feridas. O repórter Lucas Abate está ao vivo no local e nos traz mais informações onde a perícia coleta provas nesse momento. Bom dia, Lucas. Bom dia, Chemalha, a todos que nos acompanham. E não faz muito tempo que a Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícia saíram daqui, passaram boa parte da manhã coletando provas, analisando, medindo também o deck para verificar principalmente as causas desse acidente que aconteceu ontem à noite. Havia cerca de 50 pessoas, segundo a informação inicial que foi recebida pela Secretaria da Segurança Pública, quando esse deck cedeu e grande parte, a maioria dessas 50 pessoas, acabou caindo diretamente dentro da água. E o registro triste, trágico de tudo isso foi que uma jovem de 26 anos ficou gravemente ferida, foi levada ao hospital de pronto-socorro, mas teve a morte confirmada agora pela manhã. As causas dessa morte ainda estão sendo apuradas, confirmadas, mas o indício é de que ela ficou bastante tempo submersa, ou seja, ficou bastante tempo sem oxigenação e ela foi reanimada ainda aqui, mas teve uma complicação no quadro ao longo dessa manhã. Chamar, a gente vai mostrar aqui o local, estamos do lado de fora, é até onde é possível chegar, e o que a gente consegue observar daqui é que ainda tem um cordão de isolamento bem no centro da imagem, um pouco mais ao lado. Sim. Onde tem essas árvores, mais à frente, é onde está o buraco. Um pouco mais cedo a gente conseguia ver com um pouco mais de clareza, mas agora tem uma movimentação ali do lado de dentro. Alguns funcionários também colocaram mesas, outros objetos, e está um pouquinho mais complicado de verificar esse buraco. E logo ali atrás dá para ver o rio Jacuí. Inclusive tem bastante vento por aqui porque é bem de frente com o rio. E isso, claro, é uma situação que ontem também acabou afetando. Fazia bastante frio, tinha bastante vento e até a correnteza, que a gente passou um pouco antes por cima da ponte. O rio está com bastante correnteza e foi um fator que gerou bastante preocupação ontem à noite. Tá aí Lucas Abate ao vivo. Agora a gente tem imagens também da festa que rolava ontem, no final da tarde, início da noite. Aí o DJ colocando música, muita gente aglomerada, a maioria absoluta sem máscara nesse ambiente. E a gente vai falar ainda hoje sobre o histórico desse espaço. Será que tinha autorização? Será que o PPCI estava em dia? Será que esse deck tinha alvará, tinha laudo? Já já a gente vai responder. Tem posição da Prefeitura de Porto Alegre sobre essa documentação toda. Em seguida, aqui no SBT Rio Grande, as respostas a esse questionamento, porque até ontem à noite eram feridos. Agora de manhã, a situação ficou bem mais grave, porque infelizmente uma mulher, uma jovem de 26 anos, perdeu a vida nesse acidente. Já já todas as informações com o Lucas Abate, a Polícia Civil que investiga o caso, enfim, é o SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço que já está no ar. E daqui a pouco, assim, ó, chama a sirene porque a gente fala do escândalo dos últimos dias. O médico cirurgião plástico das blogueiras, Klaus Brodbeck, foi preso por crimes contra a dignidade sexual. O médico está na penitenciária estadual de Sapucaia do Sul. Segundo a investigação, mais de 100 vítimas, passou de uma centena de vítimas que procuraram a polícia. Lembrando, gente, na última terça-feira, ou seja, hoje, 7 dias que o caso veio à tona, começavam com 12 vítimas. Hoje passam de 100 mulheres, 100 vítimas que procuraram a polícia, muitas delas encorajadas pelo trabalho que o SBT fez de produção, pela publicidade que a Polícia Civil deu a esse caso. Olha, o André hoje está curtindo folga. Já já a gente volta a falar do André. Mas essa imagem, né, a Gabi Lirina está comigo, minha amiga, bom dia. A gente está estarrecido nas últimas horas com o volume de vítimas que segue aumentando sobre esse caso.
do médico Klaus Brodbeck. O que a gente tem para falar das últimas vítimas do final de semana? Foi matéria, inclusive, no SBT Brasil, no sábado. Fechasse esse material, né, Gabi? Isso mesmo, Chamalho, boa tarde. Bom dia, aliás, para ti, quase boa tarde. Todo mundo que está nos acompanhando, sim, a gente ficou muito de perto dessa história, acompanhando, já investigando, inclusive, muito antes, né? Já recebíamos denúncias de vítimas, estávamos conversando com essas mulheres que se diziam vítimas deste cirurgião plástico. Dr. Klaus Brodbeck tem 53 anos, Chamalho. Vamos retomar um pouco, como você disse, na terça-feira foi desencadeada uma operação da Polícia Civil. No momento, eram 12 mulheres que tinham ido até a Delegacia da Mulher, feito denúncias, a maioria sobre abuso sexual, mas também, Chamalho, tem relatos de mulheres que o acusam de erro médico, Chamalho. Aliás, de 12 mulheres até sexta-feira pulou para 95 e hoje, Delegacia da Mulher, delegada Geise Lauri Rocha, nos informa que já ultrapassou de 100 mulheres. 100 mulheres, mais de 100 mulheres, esse número ainda pode ser maior. A delegada me falou isso no sábado, Chamalho, porque ela convocou a imprensa para trazer detalhes sobre a prisão deste médico. Esse número pode ser maior, porque as mulheres, mesmo depois da prisão dele, ainda seguem o denunciando. E quase todas, Chamalho, têm o mesmo relato da forma como o médico atendia. Ou seja, marcavam uma consulta para fazer um exame, para falar, por exemplo, quero fazer uma plástica no nariz, quero colocar um implante de silicone, e chegava na hora da consulta, o doutor pedia para que elas tirassem a roupa para examinar outras partes do corpo. Ainda hoje, Chamalho, vamos trazer mais relatos inéditos de vítimas. Isso sem falar, né, Gabi? Só para a gente concluir aqui, antes de passar para o próximo assunto, as ameaças, a coação da atual namorada do médico, que também é motivo de investigação da Polícia Civil contra essas vítimas. Essas mulheres que estavam se encorajando de colocar essa denúncia à frente. E também tem esse outro componente, né, Gabi? Inclusive foi por causa dessas ameaças que esta mulher, esta namorada do médico fez a essas vítimas, que fez com que a prisão também acontecesse. Então, isso foi na quinta-feira à noite e logo mais a gente fala mais sobre esse assunto, Chamalho. Tá certo, Gabi. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre o escândalo no Rio Grande do Sul da última semana. E olha, pessoal, o André, que hoje está curtindo uma folga merecida, deixou um recado importante dos nossos amigos da Solução Financeira para vocês aí de casa. Oi, Chamalho. Vim aqui rapidinho só para lembrar deste recado dos nossos amigos da Solução Financeira. Hoje nós estamos aqui na unidade da Solução Financeira de Porto Alegre, a melhor e maior assessoria de negociação bancária do Brasil. E você que adquiriu o seu veículo, moto, carro, caminhão através do financiamento bancário e não aguenta mais ser vítima do juro abusivo. Você olha na sua garagem, tem um veículo e no seu carnê você está pagando 2 ou 3. Isso é o juro abusivo. Não se desespere. A Solução Financeira vai te ajudar. Temos os melhores especialistas para te atender. Mande agora mesmo a foto do seu carnê para o WhatsApp que está aqui na tela, 983247663. Aqui nós reduzimos a sua dívida em até 70%. Isso mesmo, sua análise gratuita e seu desconto garantido em contratos. Solução Financeira, Avenida Benjamin Constant, 1170, bairro São João, com estacionamento próprio. Segunda-feira fria, gelada em todo o nosso estado, 9 graus aqui em Porto Alegre, 20 minutinhos para o meio-dia. Atenção, a semana começa com sirene aqui no SBT Rio Grande. É mais um caso de polícia que acaba ganhando a atenção dos gaúchos, porque no domingo, gente, o domingo terminou com um baita susto para pessoas que se divertiam em um restaurante aqui na Ilha das Flores. E o pior é que uma jovem acabou morrendo, perdendo a vida, não resistiu aos ferimentos. Está aí a imagem impressionante, aquela foto, né? Um buraco, uma cratera que se abriu ali, bem no meio do deck, né? Um deck que era ali a extensão da pista de dança nessa marina, a Marina das Flores. E o Lucas Abate tem mais detalhes, está acompanhando essa investigação. Lucas, a Polícia Civil, a perícia já está avançando sobre as responsabilidades desse caso, porque houve uma morte, né, Lucas?
E a nossa equipe acompanhou hoje pela manhã, Chemali, o trabalho da Polícia Civil, do Instituto Geral de Perícia. Saíram há pouco, não faz muito tempo daqui. E a informação do momento que a gente recebe agora, nosso colega Guilherme Roquete estava na delegacia de polícia conversando com a delegada Laura Lopes. O laudo preliminar do Instituto Geral de Perícias, Chemali, que saiu há pouco daqui, indica que o deck não estava em boas condições e isso teria sido a causa desse acidente que resultou na morte dessa jovem de 26 anos. Inclusive, já temos um trecho da delegada que podemos ouvir agora. Em princípio, não havia o cumprimento das regras do decreto, né, que prevê distanciamento entre as pessoas, entre mesas, e por imagens ali, até circulando em redes sociais, a gente constata que havia uma festa, pessoas dançando, tudo, então havia uma espécie de aglomeração. Então, aí já há um crime, né, com relação à pandemia, né, que não estão sendo cumpridas as regras. Não, delegado, eu vou além. Gabi e Lucas, que estão comigo aqui, não é uma espécie de aglomeração, é aglomeração. É aglomeração, né, Gabi? É muita gente junta, estavam se divertindo, aí já é uma diversão em pista de dança, aí o local é aberto, ninguém, aí ó, imagens aí ó, de ontem à tarde, né, um sunset ali, né, o pessoal se divertindo, numa festa que já o Lucas vai falar e a prefeitura já se manifestou, não tinha alvará, o Lucas pode confirmar isso pra gente, sem alvará de funcionamento, e aí esse conjunto todo de tragédia, né? Uma tragédia aí bastante anunciada. A Gabi tem informação, Gabi? Pois é, Chemali, para dizer o seguinte, tá tudo errado, né, meu amigo? A gente continua na pandemia, Chemali. Isso aconteceu por volta das 8 horas da noite de ontem à noite. Num dos dias mais frios do ano até agora, né, Chemali? Vendaval, um frio, pessoas reunidas sem máscara, Chemali, como se nada estivesse acontecendo. Chemali, aglomeração, isso é um absurdo, nós queremos saber de quem é a responsabilidade. Vamos trazer uma informação que a gente tem que também frisar. O que se tem sobre o que aconteceu lá, Chemali? De repente, parte do deck desabou e as pessoas, Chemali, caíram no Jacuí, na água, Chemali. Tem noção? Champanhe com luminoso, né? Champanhe, parece um estádio de futebol, né, Gabi? Porque uma coisa é você pegar um amigo, uma família, ir pra serra, ir para um restaurante para se divertir. Outra, isso aí não tem empatia zero. A pandemia não passou ainda. E quem vai para um local desse, mesmo que, entre aspas, permitido, não entendeu nada dessa pandemia, né, Gabi? Até porque essa forma, o comportamento, a conduta de quem estava lá e também de quem autorizou acontecer essa festa, vamos saber, vamos desenrolando para ver como é, de quem é a responsabilidade. Chemali, tá tudo errado, né? Agora eu fico pensando o que passaram. Pensa só, Chemali, desabou parte do deck, as pessoas foram parar dentro do rio Jacuí, no frio, Chemali. No frio, há uma possibilidade de que essa mulher que faleceu de 26 anos possa ter ficado muito tempo debaixo d'água. Sim, sem respirar, né? Dificuldade para respirar, água nos pulmões. Desespero, pânico, Chemali. Desabou parte do deck. Como é que a pessoa vai caminhar num espaço que desabou, Chemali? Extremamente perigoso demais, né? Os peritos já informaram ali de forma preliminar que a estrutura não estava em boas condições. Onde é que está a autorização? O alvará? Já a prefeitura vai se manifestar. A gente tem imagens ao vivo aqui lá do local da festa. Lucas Abate tem novas informações, mais detalhes. E aí, Lucas, desse ambiental, os peritos já saíram aí do local ou ainda estão trabalhando no entorno, Lucas? Saíram não faz muito, Chemali. Por volta das 11 horas da manhã, a Polícia Civil, tinha 2 viaturas aqui, Instituto Geral de Perícias, todos eles saíram daqui. Mas a gente pode acompanhar do lado de fora esse trabalho, Chemali. 9h30 da manhã chegaram, pouco antes das 9h30 da manhã, chegaram por aqui. Toda aquela área do deck, eles estavam com trenas, estavam medindo, estavam verificando tudo que estava acontecendo por ali e logo saíram daqui e já trouxeram essa informação para a delegada de que o deck estava comprometido. Tem uma grande movimentação até agora, passando um caminhão de som, movimentação da imprensa também por aqui. Há pouco, um dos DJs que estavam tocando nessa festa conversou rapidamente com a gente, não quis dar entrevista, mas declarou que não ia falar nada nesse momento. Inclusive veio buscar os equipamentos dele aqui logo após prestar depoimento à polícia. Ou seja, tudo ainda sendo analisado, tudo ainda muito preliminar, Chemali. Lucas, ele, mesmo que nessa conversa rápida, ele não comentou por quem ele foi contratado, Lucas, para executar o trabalho dele. Ele estava trabalhando.
é um DJ, é um profissional. Tá aí a imagem, ó, tá aí a imagem. DJ lá na pista, né, nas picapes ali, fazendo o pessoal dançar, todo sem máscara. Foi contratado por quem, Lucas? Não falou, Chemalha. Não falou. Ele disse que iria conversar com o que falou, que prestou os esclarecimentos, tudo que tinha que ser esclarecido à polícia e que iria conversar com o advogado que está representando ele e também as outras pessoas envolvidas nessa festa. Até tem uma movimentação do lado de dentro, tem algumas pessoas, um homem circulou bastante por aqui que seria um dos responsáveis pelo local. Agora, nesse momento, chegou um carro discreto da Marinha do Brasil também por aqui, Chemalha. Na sequência, a gente até pode mostrar essa cena, essa imagem. A Marinha do Brasil está entrando neste momento no local porque é uma investigação em várias etapas. Tem a parte da Polícia Civil investigando a questão criminal da morte, a Marinha por ser uma área à margem de um rio, por ser um deck, e também a Prefeitura de Porto Alegre, essa questão da aglomeração. Ó, aqui, Chemalha, agora sim, ó, passando alguns marinheiros por aqui. Marinha chegou numa viatura discreta, entraram nesse momento no local e estão se aproximando do deck, onde bem ao lado direito deles, eles estão caminhando por uma espécie de passarela. Logo na sequência, no lado direito deles, é o ponto onde tem o buraco. Permanece por ali o deck com a madeira parcialmente caída, pelo menos naquele ponto. E eles estão verificando nesse exato momento. Tem a árvore na frente, é um pouquinho difícil de ver pelas câmeras, mas pela movimentação que a gente consegue ver aqui do lado de fora, Chemalha, eles estão ali verificando a estrutura que ficou destruída ontem. Desculpa te interromper, Lucas. Essa imagem, dá uma... Olha, aqui a gente tem ideia da altura, né, desse deck. Essa é uma imagem mais limpa, digamos assim. A altura em torno aí de quase 2 metros até alcançar a água, né, Gabi? Nossa. É isso, né? Entre o deck ali, a superfície do deck, a chegar na água, em torno de 2 metros, ou seja, quase 50 pessoas caindo num buraco. Né? É muito difícil realmente que não tivesse alguém ferido com gravidade. E infelizmente se confirmou a morte de uma mulher, de uma jovem de 26 anos, né, Gabi? É verdade, Chemalha. E depois, Chemalha, assim que o Lucas tiver condições também de mostrar pra gente, trazer para as pessoas que estão em casa. Eu já conheço esse local, eu já fui, já visitei esse local antes da pandemia. É um local muito bonito, aliás, muito bem frequentado. Muitas pessoas fazem festas até então, quando não tinha pandemia, eventos, formaturas, enfim. E é um local que ele é fora, digamos, de Porto Alegre. Fica na região das ilhas de Porto Alegre, que é Porto Alegre também. Mas eu queria que o Lucas depois tivesse condições de mostrar pra gente que é um local isolado, né, Lucas? É praticamente junto ao Rio Jacuí. Ou seja, será que isso também é uma condição de se fazer festas assim que, de acordo com a prefeitura, não tinha autorização e não tinha denúncias também sobre essa festa? Acho que também a gente podia abordar esse tema também e mostrar esse local, né, Lucas? Uma cratera. O Lucas tem informações, já chegou a informação do alvará, né, Lucas, da Prefeitura de Porto Alegre, Lucas? Já chegou a informação, sim, Chemalha. A Prefeitura de Porto Alegre informa que não tem alvará, que esse local não possui alvará, nem mesmo para restaurante e muito menos para a festa, que era o que estava ocorrendo nesse local. Mas também um outro detalhe importante que vem nessa nota é que nenhuma denúncia foi enviada à Guarda Municipal, e isso se deve também por conta dessa condição que a Gabi Lerina acabou de citar. É um local isolado. A nossa esquerda, aqui a esquerda da imagem, desculpa, é a ponte sobre o Rio Jacuí, aquela ponte bem alta que tem na BR-290. Lá atrás é o Rio Jacuí e essa rua aqui só tem uma fazenda do outro lado e algumas marinas náuticas. Ou seja, Chemalha e Gabi, não tem muitos moradores aqui na região, não tem alguém que poderia fazer uma denúncia sobre barulho e aglomeração. Lucas e Gabi, a Prefeitura confirmando sem alvará para restaurante, muito menos para pista de dança. Olha só a imagem, essa imagem é importante, né, Chemalha? Para as pessoas entenderem, quem não conhece o local, que é um local realmente isolado, né? Será que foi a primeira festa que foi realizada lá nesse período pandêmico, Chemalha? Fica essa pergunta no ar. E eu recebo aqui também informações de que a polícia vai ter que aprofundar isso, de outras irregularidades. Por exemplo, sem PPCI, né? Não havia PPCI. A questão também irregular, aí a polícia especializada, a DRCP, lá do DEIC, a questão da ligação de luz também precisa ser averiguada. Portanto, aí, seu Sérgio e Dona Simone, recebo aí os primeiros nomes dos responsáveis por esse espaço. O SBT está à disposição para receber esclarecimentos desse casal aí que administra esse espaço, Marina das Flores, né? Lá na Ilha das Flores, né? Uma festa que começou, como já confirmou o Lucas,
sem autorização, completamente irregular durante uma pandemia. As pessoas... É um restaurante disfarçado de balada. Eu não vejo de outra forma, né, Gabi? Começa ali, as pessoas podem, no final da tarde, fazerem uma refeição, é um restaurante e depois vai para a balada, coisa que não está permitida na pandemia. Por mais tem flexível regras, que né, tenha, que seja o decreto, ainda não está para esse nível, né, Gabi? Não, tem regras de funcionamento, as pessoas precisam estar sentadas, são em grupos pequenos. Ao circular dentro de um local, por exemplo, sair da mesa, vai até um banheiro ou vai até a cozinha, tem que usar máscara. A máscara. Né? Tem regras que têm que ser respeitadas. Não é oba-oba, a gente entende, Chamali. O pessoal que faz eventos realmente está sofrendo muito com a pandemia. Tem famílias inteiras aí precisando de condições de dinheiro para sobreviver. A gente entende. Os eventos podem ser feitos, estão autorizados, mas com responsabilidade, né, Chamali? Não é possível uma pessoa ter morrido porque afundou um deck, Chamali. Não é possível. Não é possível isso. Rapidinho, a gente já vai acionar o Lucas, que tem mais uma fala da delegada. A nossa responsabilidade de não mostrar, de não expor essas pessoas. A imagem está borrada. Agora a imagem limpa que chegou para nós, o pessoal que está em casa nos acompanhando, não há ninguém de máscara nesse espaço. Ninguém de máscara, repito. Ou seja, empatia zero. Lucas Abate tem mais informações. Temos mais informações com a delegada Laura Lopes, que traz os detalhes sobre o que o laudo preliminar da perícia indicou sobre a estrutura desse deck. Aí, Chamali, vamos ouvir. Com o resultado da perícia, nós averiguamos qual era o estado de conservação desse local, né? Quantas pessoas poderiam estar no local, se estavam sendo cumpridas todas as regras, se havia os laudos competentes, né? Então, preliminarmente, a perícia já nos disse que não estava em bom estado de conservação aquele deck. Aí a questão do estado de conservação, e a gente recebeu aqui alguns indícios de irregularidades que já foram passados para a Polícia Civil, como, por exemplo, a ausência do PPCI. Viemos de uma semana onde uma tragédia de incêndio, né, chocou o Rio Grande do Sul todo. Ou seja, sem PPCI, sem autorização, sem alvará, suspeita de ligação de energia irregular. Posto de combustível na Marina também com indício de irregularidade, ou seja, a Delegacia do Meio Ambiente, DRCP, que é especializada na questão de furtos de energia. O espaço está aberto, seu Sérgio e dona Simone, porque a sociedade está chocada novamente. É uma paulada atrás da outra, né, Lucas e Gabi? E até sobre essa questão que você citou agora, sobre a ligação irregular de luz, Chamali, aqui bem do nosso lado, não sei se vai ser possível mostrar agora que tem uma movimentação de outros colegas da imprensa por aqui também, mas bem do nosso lado tem a caixa de luz e pelo que a gente conseguiu ver um pouco mais cedo até, estava circulando aqui, tentando olhar lá para dentro, eu vi que tinha uns fios cortados bem na entrada de luz. Claro, não tem como saber se tem algum desvio, mas como você disse, tem essa suspeita. E essa caixa de luz que a gente observou, e na sequência a gente pode mostrar por aqui também, chamou a atenção esses fios que estavam fora, estavam cortados e parecia também ter uma ligação um pouco mais diferente. Para dizer o mínimo, né? Diferente, a gente já vai esclarecer isso. Voltamos ainda a falar sobre esse assunto, um dos assuntos mais importantes desse início de semana e também daqui a pouco, bombeiros seguem nas buscas pelos heróis, os colegas bombeiros desaparecidos no incêndio lá do prédio da Secretaria de Segurança Pública do nosso estado. O tenente Almeida e o sargento Munhoz foram vistos pela última vez por volta de 11 horas da noite da última quarta-feira e as buscas seguem incessantemente 24 horas. Olha, mantemos contato com as equipes de resgate e é uma missão de honra encontrar esses bombeiros que estão nos escombros, infelizmente. Já tem matéria completa sobre isso, ao vivo também, lá do local. Agora, nesse momento, a gente troca um pouquinho de assunto, porque meu amigo André Har deixou um recado especial para você da Sorri Fácil. Oi, pessoal. Olha só, está nos acompanhando? Quer voltar a sorrir? Presta atenção nesse recado. Um recado especial do Dr. Alexander Giardini. Olá, você quer voltar a sorrir? Eu sou o Dr. Alexander Giardini e vim aqui para te contar que a era da dentadura ficou para trás, hein? Você sente desconforto com a sua prótese móvel e sonha em trocá-la por dentes fixos? Perdeu um ou mais dentes e sente vergonha de sorrir?
A sua qualidade de vida é a sua maior prioridade. Por isso, não perca a oportunidade que você tanto esperava para realizar o seu implante dentário. Durante essa semana, a Sorri Fácil, a maior rede de clínicas próprias do Brasil, está com atendimento especial e quer te receber. Até sábado, dia 17, você terá a chance de voltar a ter a confiança para sorrir e se alimentar sem medo. Agende agora a sua avaliação. Ligue 0800 600 3130 ou busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil. Sorrir é uma conquista. Tá aí, voltamos ao vivo com o SBT Rio Grande. Tá aí, sirene no ar aqui no Rio Grande, porque é o caso mais bombástico de polícia dos últimos dias. Foi preso na noite da última sexta-feira em Gramado, na Serra Gaúcha, o cirurgião plástico das blogueiras, acusado de abuso sexual. Eu tô falando, tá aí, ó, essa imagem é exclusiva aqui do SBT. Klaus Brodbeck foi encaminhado para a penitenciária estadual de Sapucaia do Sul. Agora, os detalhes de toda a investigação da Polícia Civil na tela do SBT. Após a prisão, o cirurgião plástico de 53 anos foi levado à Delegacia da Mulher em Porto Alegre. Questionado sobre a série de denúncias contra ele, o médico preferiu se manter em silêncio. Doutor Klaus, o senhor assume ou vai continuar negando os crimes? A investigação sobre a conduta criminosa do médico começou assim que os primeiros relatos das pacientes chegaram aos policiais. Em menos de 3 dias, quase 100 vítimas registraram ocorrências aqui na Delegacia da Mulher. A prisão de Klaus Brodbeck ocorreu depois que algumas vítimas foram ameaçadas pela namorada do cirurgião através de postagens nas redes sociais. Minha vontade mesmo é de pegar a cadela, botar aqui e fazer ela falar toda a verdade. Essa questão da namorada ter feito esses vídeos de dentro da casa do médico é muito importante, porque nós não vamos admitir que qualquer pessoa venha coagir as pessoas, as vítimas que estão procurando a delegacia para denunciar aí os crimes que sofreram. Ela responderá criminalmente pelo crime de coação no curso do processo, de calúnia, de difamação, entre outros crimes. Pelo menos 10 mulheres voltaram à delegacia por se sentirem ameaçadas. A Pamela foi uma delas. Estamos sofrendo ameaças, tanto de uma menina que fica postando vídeos falando que é mentira, usando prints que não comprovam nada, só para desmerecer tudo que a gente está falando. Está sendo bem complicado e está fazendo com que muitas meninas desistam. Essa empresária esteve na clínica do médico em 2019. Em detalhes, ela conta o abuso que sofreu. Ele começou a mexer na minha boca e botava o dedo e tirava, botava e tirava o dedo da minha boca. E eu comecei a suar. Aí ele abriu uma gaveta onde tinha um estilete. E eu simplesmente fiquei em choque. Eu acho que foi uma ameaça, tipo, se tu não tirar, olha o que tem aqui na minha cabeça. Foi isso. A defesa do cirurgião nega as acusações de crime sexual. Ele rechaça qualquer ato sexual, qualquer tipo de crime. Ele trouxe todos os esclarecimentos com relação a esses fatos. Para elas, a prisão de Klaus Brodbeck é uma resposta contra a impunidade. Agora que ele está lá preso, eu não tenho medo de mostrar, de falar, porque eu fiquei quieta e calada por muito tempo, com vergonha. É estarrecedor, meio-dia em ponto para você que está chegando agora, acompanhando o SBT Rio Grande. A gente fala do escândalo policial dos últimos dias aqui no Rio Grande do Sul. Agora culminando com a prisão do cirurgião plástico Klaus Brodbeck. Mais de 100 denúncias. Há mais de um mês a produção aqui do SBT, através da Mônica Rossi, do Lucas Abate, da Gabi Lerina, que está aqui comigo, conversavam com essas vítimas. E a gente percebe duas situações, né, Gabi? Vítimas que ainda têm o trauma e não conseguem nem mostrar o rosto para o público, e outras que conseguem superar algumas etapas desse trauma e fazem questão de se mostrar para as nossas lentes e relatar tudo o que viveram, segundo elas, nas mãos desse médico monstro,
quantas cassações, quantas denúncias, minha amiga. Pois é, Chemali. Aliás, muitas dessas vítimas o chamam de monstro mesmo, viu? Porque ele marcou a vida delas de uma forma horrorosa. Elas estão traumatizadas, Chemali. E aquelas que quiseram mostrar o rosto, fizeram isso para encorajar outras mulheres, para que elas pudessem lá fazer também uma ocorrência contra este médico. Olha, Chemali, claro que nós não somos investigadores, né? Não somos juízes, mas é o seguinte, Chemali, pensa só comigo, mais de 100 mulheres relatando histórias muito parecidas, elas não se conhecem. Pensa, Chemali, algo tem. E foi isso que fez com que a polícia se debruçasse sobre esse caso. Aliás, algo há muito tempo. Há denúncias, Chemali, inclusive, no Conselho Regional de Medicina aqui do Rio Grande do Sul, que lá da década de 2000. 2001, 2007. Né? Estamos em 2021, Chemali. 2021, foram 2 cassações aqui pelo CREMERS, aqui do Rio Grande do Sul, ou seja, registro suspenso, e a reversão foi lá em Brasília, lá no Conselho Federal. Lá no Conselho Federal, digamos, foi absolvido, Chemali. Exato. E continuou trabalhando. A gente não entende o que aconteceu, Chemali. Eu não consigo compreender. Porque como mais de 100 mulheres contam a mesma história, sofrem o mesmo tipo de abuso, segundo elas, muito parecidos. Detalhe importante, Chemali, muitas falam sobre abuso sexual, outras o denunciam sobre possível erro médico. Aliás, a polícia disse que vai abrir um inquérito diferente, Chemali, para poder apurar sobre as questões de erro médico, porque se fosse fazer as duas coisas ao mesmo tempo, Chemali, seria muito complicado para a Polícia Civil, porque as denúncias não param de chegar. E também não param de chegar até a gente relatos de vítimas. E nós vamos ouvir a partir de agora. Isso foi depois de um tempo, né, que eu já tinha feito. E eu já queria fazer novamente, né? Ele pediu para ver como ele estava para avaliar, eu mandei uma foto comportada, né, digamos. E ele pede uma foto menos comportada, que ao ver dele seria uma foto explícita, né? Com seios, com tudo à mostra, né, ao ver dele. Seria uma foto comportada, né, ao meu ver, uma foto duplos glúteos. E eu mando um vídeo, né? Aí ele, não, tá muito comportada, eu quero algo menos comportado. Vamos contar um pouquinho, Chemali. Pode falar, Chemali. Para quem está chegando, meio-dia, 4 minutos, é um assunto extremamente delicado. É o escândalo médico dos últimos dias, do mês de julho, aqui no Rio Grande do Sul. Começou com 12 vítimas denunciando a operação da Polícia Civil, o nosso sigilo e a nossa confiança nessa relação com a polícia. Nada foi divulgado, né, Gabi? Nós mantivemos contato com essas mulheres, a partir da concordância delas em nos falar detalhes extremamente delicados. Alguns aqui a gente ficou impressionado. Íntimos, né, Chemali? Íntimos, detalhes íntimos. E chama a atenção a ação dele, o modus operandi. Sempre sozinho no consultório. E aí eu lembro, Gabi, eu tenho uma filha de 20 anos, né, que há 4 anos fez uma cirurgia no nariz, né? E todas as ações, desde a consulta, né, as avaliações, o bloco cirúrgico, a família sempre teve acesso fácil e irrestrito. Nunca precisou. Transparência, Gabi. É disso que se precisa, Gabi. O grau de confiança com o médico não pode ser quebrado. Jamais. E é exatamente esse fato, essa quebra de confiança que também foi levada em conta pela Polícia Civil. Agora, Chemali, sobre esse caso que nós vimos agora dessa vítima, dessa mulher que prefere não mostrar o rosto, a história dela é a seguinte, viu? Ela foi fazer uma operação, uma consulta, porque ela queria aumentar os glúteos dela. Sim. E aí, na consulta, ela foi com uma amiga, Chemali. E aí, quando ela foi na primeira consulta, isso foi em São Paulo, não foi nem aqui em Porto Alegre. Sim, porque o médico tinha atuação em nível nacional, né, Gabi? Olha, há casos nacional. em Minas Gerais, há casos no Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, segundo a Polícia Civil, tá? Então, daí, nesse caso, esta mulher foi acompanhada de uma amiga, foram fazer uma consulta, porque as duas tinham interesse em fazer um aumento de glúteo. E na primeira consulta elas já acharam um pouco estranho, que ele meio que já tinha uma conversa um pouco estranha, uns olhares assim diferentes, elas já se sentiram um pouco invadidas, mas acharam que fosse assim desse jeito, não levaram muita fé nisso. Fizeram, uma delas então fez, essa que falou com a gente, fez o procedimento, Chemali. E aí começou uma conversa pelo WhatsApp. E nós temos o print, inclusive, agora para mostrar para vocês. O destaque dos prints das conversas tá aí, Gabi. Esse é o destaque? Ó, o destaque. Ó, além de tarado, péssimo cirurgião. Não indico. Minha irmã consultou anos atrás e ele fez ela tirar
todinha a roupa. Tá aqui o destaque das conversas. Isso aqui é um grupo, Facebook, isso aqui, Isso, Gabi? deixa eu trazer de novo. Esse destaque que nós vimos agora são um grupo que foi formado na rede social para falar sobre vítimas deste médico, o Dr. Klaus Brodbeck. E eu quero que a gente repita, então, Chemali, para quem chegou agora, para que possa entender esse caso que eu estou contando, que é o quê? De uma moça que foi com uma amiga para fazer uma consulta com o Dr. Klaus lá em São Paulo, porque ela queria aumentar o glúteo dela. Na primeira consulta, já teve algum olhar, algo assim um pouco estranho, ela fez o procedimento, uma delas fez o procedimento, e aí começou uma conversa no WhatsApp posterior para o tal do pós-cirúrgico. Vamos ouvir novamente o que ela contou, vamos ouvir. Isso foi depois de um tempo, né, que eu já tinha feito, e eu já queria fazer novamente, né. Ele pediu para ver como é que estava para avaliar e mandei uma foto comportada, né, digamos. E ele pede uma foto menos comportada, que ao ver dele seria uma foto explícita, né. Com seios, com tudo à mostra, né, ao ver dele. Seria uma foto comportada, né, ao meu ver, uma foto duplos glúteos. E eu mando um vídeo, né, aí ele, não, tá muito comportada, eu quero algo menos comportado. Chemali, agora eu vou te pedir ajuda porque eu não enxergo daqui do meu monitor, porque eu vou ter que botar um óculos. Vamos tentar entender o que é o menos comportado, né, Gabi? Vamos ler em juntos, respeito então. A quem está nos acompanhando agora, 12h, 7 minutos, o SBT Rio Grande amplia o caso mais escandaloso dos últimos dias. Eu tenho aqui os prints. Né? Vamos nesse primeiro print aqui, ó. Aí o médico falando, né? Linda, vou aumentar, bem mais, bem, mas menos comportados, quero ver esses peitos, manda rapidinho, antes de dormir, oiê, e os vídeos? Cheguei agora do trabalho, vou fazer videochamada, podes? Esse é um relacionamento médico-paciente, né, Gabi? Profissional, Chemali. Médico-paciente. Profissional, de acordo com esta mulher que nos enviou, né, que nos concedeu essa conversa no WhatsApp depois que ela fez o procedimento. E aí eles continuaram conversando, inclusive tem lá em cima, naquele primeiro print, ali aparece uma foto dela. Ele não gostou da foto, ele queria uma foto menos comportada, uma foto talvez mais pelada, sei lá o que ele queria dizer com isso, né, Chemali? O fato é que, imagina, Chemali, isso deveria ser uma conversa profissional, Chemali. Conversa profissional, a gente passa para a página 2, aí continua, ele pergunta se ela pode fazer uma videochamada. Não, manda uns vídeos, vamos fazer top. Quanto vai ficar para a gente fazer? Ou seja, questionamento da paciente, né? Queria saber o valor do investimento para ficar mais bonita, para ter a autoestima também elevada. É isso que as mulheres buscavam, né? É isso que se busca num cirurgião plástico, quando é uma plástica estética, né, Gabi? Aumentar a autoestima. É que assim, simples. Com certeza. Todas sempre, mulheres sempre querem melhorar algo, Lógico, né? Nós mulheres sempre queremos ter ou um cabelo diferente, ou menos aqui, mais ali, enfim, isso é normal do ser humano, principalmente das mulheres. Agora, o seguinte, o que ele costumava fazer, Chemali? Ele queria vender o combo, né? Ou seja, vou lá para fazer o nariz, não, mas quem sabe já faz o seio também, já faz o glúteo também, já aumenta a perna aqui, já faz ali, já faz uma lipo. Ele queria vender um combo, Chemali, só que nem todas queriam esse combo. Nem todas estavam dispostas a aceitar esse combo. E era nessa tentativa de tentar fazer outros procedimentos aqui, ó, que ele pedia para tirar a roupa. Falando em combo, na sequência da conversa, Gabi, manda os vídeos, faremos esta semana para ver bem. E aqui o detalhe, vou te aumentar bem e dar umas caixinhas de brinde. As caixinhas do quê? Do PMMA? Daquele líquido, né? Que não é proibido. Alô, Anvisa, falar nisso. PMMA, que é substância. A substância, polímero. Né? O polímero, plástico, né? O polímero. Não é proibido pela Anvisa, mas é extremamente arriscado. O que a Agência de Vigilância em Saúde brasileira está esperando para proibir de vez o PMMA em consultórios de cirurgia plástica, Gabi? Pois é, Chemali. Vamos ouvir mais um trecho, então, desta mulher. Roda aí. Teve uma outra situação, né, que a gente não fez o procedimento no mesmo dia. Uma situação que eu fui voltar com ela para fazer o procedimento com ela, e ele não deixou entrar na sala. E quando estava terminando o procedimento dela na tal sala, né, ele me chamou para uma outra sala ao lado, totalmente escura a sala, aleatória, e pediu para ver então de novo meus seios e apalpou de novo meus seios.
E foi aí que eu falei com ele, falei, acho que já é suficiente e saí da sala. Salinha escura, a salinha dos horrores, né? Credo. Dá pra dizer assim, né? Porque segundo essa denunciante, essa vítima, era ali que aconteciam os abusos, né? As tentativas, o cercamento sexual, né? E a insistência dos diálogos é que chama atenção também, né, Gabi? A insistência dele numa conversa médico-paciente. Tá errado, né, Chamalha? É a chamada Totalmente da errado. quebra de confiança, como diz a polícia. Deixa eu trazer um bastidor para vocês curioso. Eu achei curioso, tá, Chamalha? Da prisão de Klaus Brodbeck, que ocorreu na sexta-feira, aliás, a gente também já tinha sido comunicado que a polícia estava atrás de Klaus Brodbeck. Durante a segunda edição já tínhamos essa informação, né, Gabi? Mas a gente tava, por uma questão de sigilo claro. e de confiança com a Polícia Civil, seguramos porque nada oficial havia sido divulgado e a situação acabou acontecendo depois da segunda edição de sexta-feira ainda, né, Gabi? Então a polícia estava procurando ele na clínica, procurava ele na residência em Porto Alegre, não encontrou, acabaram encontrando ele lá em Gramado, de acordo com a polícia, na casa dele. Só para rapidamente chamar, olha só o que uma fonte me contou, que nesse trajeto de Gramado até Porto Alegre, Klaus Brodbeck veio dormindo na viatura, Chamalha. Tranquilo, dormindo, nanando, sendo descansando preso, Chamalha, e extremamente cordial com os policiais, né? Essa imagem que o cidadão tenta passar para a opinião pública, né? De tranquilidade, de serenidade. Agora a gente acaba absorvendo um pouco dessa denúncia sem tomar partido. A gente precisa ser correto aqui também. Ninguém está condenando de antemão o médico. Agora, mais de 100 denúncias de indícios para complô não serve mais, né, Gabi? Pois é, inclusive... Para complô não serve mais. Inclusive, Chamalha, nós ouvimos com exclusividade, com a produção da Gabriela Dias, o advogado, o doutor Gustavo Nagelstein, e damos espaço aqui para a defesa, dizendo que ele é inocente. Então, também nós estamos ouvindo o outro lado. Mas olha só, temos mais uma mulher que nós gravamos e olha só o que ela conta pra gente. Vamos ouvir. Eu também fui pago, acho que trabalhou, né, tá? Ele não fica se fazendo. Deixa eu ver o que mais a gente tem que fazer. Olhava pro lado, porque eu tava constrangida. Aí eu vi que ele começou a me tocar mais, assim, porque eu tocava, não sei. E quando eu olhei pra ele, eu tava assim, olhando bem pra ele, sabe? Quem tá querendo alguma coisa, sabe? E eu fiquei assustada, falei, para. Aí toda vez que eu falava para, ele ia falar, baixa, alguém pra te escutar. E aí que falava, começava a falar termos técnicos, coisas de profissional, toda vez que eu ficava assustada. Ele via que eu me acalmava um pouco, aí ele tentava me puxar para perto dele, tentou pegar minha mão e passar no corpo dele. Desesperador, né, Chamalha? Essa mulher que ela é do interior aqui do Rio Grande do Sul, conversei com ela depois do jornal, até assim, fiquei muito constrangida junto com ela, porque ela teve que falar tudo novamente o que ela viveu. Ela contou um poucos dias pro marido dela, Chamalha. Nem o marido dela sabia, porque ela tinha vergonha de relatar isso, Chamalha. E esse bastidor, para quem não sabe, do nosso trabalho jornalístico, da Gabi Lerina, da Gabriela Dias, da Mônica Rossi, do Lucas Abate, muitas dessas fontes a gente acaba tendo um nível de envolvimento e de confiança também, né, Gabi? E olha, é extremamente delicado essa questão de relatar tudo o que se passou há anos, Gabi. Muitas denúncias foram há anos e essas mulheres se calaram até hoje, porque não acreditavam que fossem capazes de buscar justiça, de buscar polícia, porque na cabeça dessas vítimas eram casos isolados. Hoje são mais de 100, minha amiga. Esperamos que a justiça seja feita agora, Chamalha. Já já a gente volta a falar nesse assunto. Estamos de olho no escândalo médico do Rio Grande do Sul no mês de julho. É impressionante e os casos não param de chegar à Polícia Civil. Já já a gente reforça os meios de denúncia, de acompanhamento desse caso. Olha, daqui a pouco as consequências, vamos falar de frio, do ciclone aqui no Rio Grande do Sul e o frio que segue durante toda a semana. A Estael Cias já está aqui no estúdio. Olha imagens, Canyon Fortaleza, isso aí é Cambará do Sul,
Campos de Cima da Serra, imagens belíssimas, um céu extremamente limpo e dá ideia do nível de frio que o pessoal que esteve por lá ontem, no domingo, passou ali. Campos de Cima da Serra, agora 9 graus em Porto Alegre, meio-dia, 16 minutos. Já já a gente volta, a gente começa a falar da previsão do tempo com a Estael Cia, saber até quando vai essa frente fria, esse ciclone que passou pelo Rio Grande do Sul. E olha, agora vamos voltar a falar do desabamento do deck do restaurante. Mais uma situação de responsabilidade sobre uma vida agora. Lucas Abate tem informações, continua no local acompanhando, entra e sai. O pessoal da Marinha já passou por lá, os peritos, a Polícia Civil e os vestígios aí já do lado de fora de irregularidade, né, Lucas? Lucas está sem áudio, já vamos resgatar o áudio do Lucas. Lucas está sem áudio por enquanto. Gabi Lerina, falasse um pouco antes que já estivesse nesse local, né, Gabi? Já estive, antes da pandemia, um local que funcionava. Até então não se sabia se de forma regular ou irregular. Mas antes da pandemia, o que tu observou nesse espaço? Era um espaço amplo? Podia receber esse volume de pessoas, Gabi? Olha, Chamari, sim, bem amplo, tá? Eu lembro que eu fui numa festa de final de ano, isso foi 2018 lá. Eram no máximo 30 pessoas nessa festa de final de ano. Vou ser bem sincera, Chamari. Posso te dizer o que vem na minha cabeça nesse exato momento? Claro, por favor. Um barulho de nhec, sabe? Do deck. Do deck. Do deck. Do deck. Eu Ou te seja, juro final isso. de 2018, quando eu vi essa imagem, né, Gabi? Chamari, quando eu vi essa imagem hoje, eu me lembrei, eu disse, meu Deus. Sabe? Fazia nhec, sabe? Um barulhinho assim, daqueles... Claro. Daquela das madeira. tábuas, né? Frouxas, né? Da falta de estrutura regular. Vamos abrir espaço para o Lucas, que agora sim tem informações, Lucas. E até mostrar para vocês, Chamalho, um detalhe curioso, porque mais cedo, quando a gente chegou por aqui, quando tinha a Polícia Civil, o Instituto Geral de Perícias, aqui do lado de fora, a gente conseguia ainda observar pelo menos parte da estrutura que estava quebrada e onde essas pessoas caíram ontem à noite. Só que com a saída da polícia, alguns funcionários estiveram por aqui e olha só, Chamali, eles viraram algumas mesas, colocaram outros objetos em frente e nesse exato momento a gente aqui, pelo menos do lado de fora, não consegue mais observar essa estrutura que foi danificada. Esse é um detalhe curioso que a nossa equipe flagrou aqui ao longo da manhã. Nesse momento, do lado de fora, não é mais possível ver esse deck que desabou parcialmente. E esse é um detalhe que foi revelado há pouco pela delegada Laura Lopes, ao nosso colega Guilherme Roquete, dizendo que o laudo preliminar, feito agora pela manhã, nossa equipe acompanhou tudo isso, indica que esse deck não estava nas melhores, não estava em boas condições e que não poderia receber uma grande carga. E falando sobre a delegada, a gente pode ouvir mais um trecho da delegada Laura Lopes. Ela explica o que os responsáveis pelo local, responsáveis pela festa, podem responder a partir de agora. Vamos ouvir. O crime da questão da aglomeração e descumprimento das regras preventivas da pandemia é o artigo 268 e ele prevê detenção até 1 ano, tá? O homicídio culposo, que em princípio nós estamos trabalhando com essa hipótese, né, de descumprimento de regras, negligência de alguma regra preventiva. Se eu não me engano, são 3 anos. Tá aí, meio-dia, 20 minutos, o SBT Rio Grande destaca essa tragédia que aconteceu no domingo à noite, Ilha das Flores, aqui a região das ilhas, né? O arquipélago, o bairro Arquipélago aqui em Porto Alegre, um restaurante que funcionava de forma irregular, segundo a prefeitura, com pista de dança. E aí, um pouquinho antes das 8 da noite, né, Gabi? Isso. 8 da noite, veio abaixo uma grande cratera nesse deck e pelo menos 50 pessoas caíram na água. A gente sabe, Lucas, a profundidade ali naquele local do Rio Jacuí, Lucas? Não tem essa informação, Chamali, da profundidade do rio, mas é bem próximo à margem. Lá no fundo a gente vê, dá para ver aqui, não sei se pela câmera é possível mostrar, mas o rio está passando do outro lado lá, inclusive com bastante correnteza. O deck fica bem próximo à margem, então não deve ser uma profundidade muito grande. O perigo mesmo ontem era principalmente
essa questão da correnteza. As pessoas caíram diretamente na água, por sorte. Sim. Tinha a própria estrutura do deck, algumas pessoas se seguraram na madeira, na própria sustentação desse deck e conseguiram evitar qualquer tipo de correnteza devido a isso. Agora, Chamali, um outro detalhe curioso também, nós conversamos aqui pela manhã com um dos DJs dessa festa, tá? Ele era, inclusive, o DJ que estava tocando no momento em que tudo aconteceu. Perguntei, abri espaço se ele queria gravar a entrevista, relatar pra gente o que aconteceu. Ele disse que não, que primeiro ia conversar com o advogado dele, mas depois se manifestaria. Mas nessa rápida conversa, disse que não havia 50 pessoas, nem mesmo em todo o deck, e que a mídia aumenta um pouco mais as coisas. Foi essa a declaração de um dos DJs que estava tocando nesse evento. Mas pelas imagens, né, Chamali e Lucas? Essa é uma imagem, ó. Sei não, a imagem recuperada ali. A cratera é impressionante, né, Gabi? Impressionante, um raio ali de pelo menos 3 metros de raio, né? Deixa eu perguntar uma coisinha pro Lucas. Lucas, não sei se tu chegasse a pegar essa informação com o DJ, mas ele contou pelo menos há quanto tempo a festa começou, que horas, porque esse acidente aconteceu por volta das 8 da noite. Tem essa informação há quanto tempo estava rolando essa festa, Lucas? Não, da parte do DJ não. Ele falou rapidamente sobre isso. Ele estava aqui, ele veio aqui buscar os equipamentos. Inclusive, há pouco tempo ele entrou junto com o carro dele ali para fazer a remoção dos equipamentos de som, que já foram liberados pela polícia. Prestou o depoimento, mas não disse para nossa equipe desde que horas estava ocorrendo essa festa. Mas pelo que foi apurado pela nossa produção, é uma festa que é conhecida como Sunset, que ela começa logo no final da tarde, ao pôr do sol, e vai se estendendo até o final da noite. Muito bonito, se não estivéssemos em pandemia, né, minha amiga? É, happy hour. Agradável, um happy hour, domingo à tarde, na Marina, um local bonito, aprazível, não fosse a pandemia. Não, e pior que ontem também estava um tempo muito complicado, né, Chamara? Não sei como. Exatamente. Desculpa, qual é o sunset que eles foram... Né? A gente tem ali a posição da delegada sobre os alvarás desse espaço. Vamos ouvir a delegada Laura Lopes. Em princípio, não havia o cumprimento das regras do decreto, né, que prevê distanciamento entre as pessoas, entre mesas, e por imagens ali, até circulando em redes sociais, a gente constata que havia uma festa, pessoas dançando, tudo, então havia uma espécie de aglomeração. Então, aí já há um crime, né, com relação à pandemia, né, que não estão sendo cumpridas as regras. Tá aí a delegada Laura Lopes falando de outros desdobramentos, mas oficial isso aí, a Secretaria da Indústria e Comércio aqui, me ajuda, Gabi, mudou o nome agora, né? Não é essa que controla mais a questão dos alvarás em Porto Alegre, mas, enfim, Prefeitura de Porto Alegre oficialmente... Obrigado, Lucas. SMDE, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, essa sim já informou de forma oficial que não havia alvará. Não havia alvará no espaço. E aí? Fica esse questionamento, uma vida se perdeu, né? Inclusive, informações que nós já apuramos, a nossa produção é uma jovem, 26 anos, mineira, né, Gabi? É, a informação que a gente tem é que ela é mineira. Mineira, ainda o nome ainda está sendo confirmado pela nossa produção. Natural lá do estado de Minas Gerais, não se sabe ainda a cidade, não se sabe se estava passando um período de férias. A gente está num período de férias, né? Enfim, né? Meio de ano, se estava morando em Porto Alegre ou em alguma cidade da região metropolitana. O fato é que ela estava nessa festa irregular, ilegal e que infelizmente terminou em tragédia, né? Tragédia, susto, um baita susto e uma vida que se perdeu no meio de tudo isso. Chamali? Diga, Lucas, espaço aberto, vai lá. Não, e uma informação, até um esclarecimento que veio por parte da Secretaria da Segurança Pública. Ontem à noite foi divulgado que 50 pessoas, cerca de 50 pessoas, caíram na água. Esse, segundo a Secretaria de Segurança Pública, foi o chamado inicial. No momento que as pessoas ligaram para o 190, para os bombeiros, informaram esse número. A delegada, e é uma ajuda que o Guilherme Roquete nos passa agora, disse que não foram todas as 50 pessoas que caíram na água, que não se sabe o número ao certo ainda, e isso vai ser apurado ao longo do inquérito. Só para esclarecer esse dado que inicialmente foi divulgado pelos próprios órgãos, pelas próprias autoridades aqui do Rio Grande do Sul. Vamos abrir espaço agora ao vivo para o repórter Guilherme Roquete, que tem mais informações sobre
essa tragédia na Marina das Flores, lá na Ilha das Flores. Boa tarde, Roquete. Quais são as novidades sobre esse episódio? Boa tarde, Chemali. Boa tarde, Lucas, Gabi. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, nessa questão aí da Marina, o que a delegada nos contou foi que ela já requisitou documentação referente a alvará, PPCI, principalmente essa questão do PPCI, para os organizadores da festa. E que, inclusive, esses documentos, eles teriam ficado de levar ainda nessa tarde para que ela possa, então, a partir de agora, ter acesso. Mas a gente ainda não sabe se esses documentos vão de fato ser apresentados, né, Chemali? Ela requisitou e os responsáveis disseram sim, vamos levar então à tarde toda essa documentação. E um outro detalhe, Chemali, esse local, né, a gente tem os proprietários e tem quem estava organizando a festa. Depois é que vai poder ser apurada, então, a responsabilidade de quem, né, quem protagonizou a questão do descumprimento da regra do distanciamento e também a questão do homicídio. Agora, Chemali, essa investigação vai ficar muito baseada na questão do próprio laudo da perícia, né? Como a gente já falou mais cedo, o próprio Lucas já comentou isso antes. Sim. Os peritos estiveram hoje lá, ele acompanhou inclusive, e preliminarmente a delegada já conversou com o engenheiro do Instituto Geral de Perícias que foi lá na Marina e o engenheiro disse, sim, a estrutura estava comprometida. E esse laudo que vai chegar do IGP, ele deve comprovar isso, que havia um comprometimento da estrutura da Marina, Chemali. Vocês viram ali que o Guilherme Roquete está na Avenida Voluntários da Pátria, em frente à Secretaria de Segurança Pública. Sim. Já novas informações sobre as buscas aos bombeiros. Vão abrir espaço para o Lucas, porque os homens da Marinha do Brasil saíram ali. Eu vi que o Lucas fez um contato, não quiseram se manifestar agora ao vivo aqui para a gente, Lucas. Isso, Chemali. Eles não têm autorização para conversar com a imprensa, para dar declarações, mas pelo que a gente conseguiu apurar aqui, é que eles vieram fazer uma análise do local, se esse acidente, se a queda dessa estrutura poderia afetar a navegação. Mas o que eles concluíram sobre isso, eles infelizmente não puderam informar para a gente. Saíram há pouco, inclusive a viatura aqui da Marinha do Brasil está saindo neste momento dessa Marina. Ou seja, Instituto Geral de Perícias, Polícia Civil, Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, vários órgãos da segurança pública envolvidos, Guilherme Roquete, Gabi Lerini e Lucas Abate, todas as nossas equipes de reportagem aqui do SBT envolvidas na cobertura desse triste episódio, porque infelizmente uma jovem de 26 anos perdeu a vida nessa até agora tragédia anunciada. Um deck em péssimas condições que recebeu, né? Em plena pandemia, recebeu uma festinha de fim de tarde, avanço da noite. A Gabi fez um sinal, tem mais informações, Gabi? Eu quero perguntar para o Guilherme, sobre a delegada. Você falasse aí sobre quais são os próximos passos. Ela vai ouvir testemunhas, pessoas que estavam na festa. Em que momento isso acontece, Gui? Sim, vai. Ela deve ouvir testemunhas e principalmente frequentadores dessa festa, porque a partir desses vídeos ela já tem, então, informações de pessoas que possam estar nessa festa. Os investigadores, o Lucas até disse que a Polícia Civil já saiu de lá, mas enquanto eu estava na delegacia conversando com a delegada Laura Lopes, eu perguntei a ela, a senhora foi no local? Ela disse, sim, na verdade nossas equipes foram lá e estão lá no local ainda no momento. Então, possivelmente no momento em que eu estava ali na delegacia, pouco depois das 11 horas da manhã, conversando com a delegada, ainda havia policiamento por lá ou eles ainda não tinham voltado. Mas é isso, Gabi, os próximos passos dessa investigação lá na Marina é justamente começar então a ouvir as testemunhas, a ouvir os organizadores e também os proprietários do local. Eu queria aproveitar só para fazer um outro destaque, também não sei se vocês já comentaram antes de eu poder participar do programa, mas o que acontece? Tem ali naquela região ali do Rio Jacuí, tem navegação. Então, ele com certeza ele tem uma profundidade muito grande, porque é justamente ao lado da ponte mais alta que a gente tem ali na BR-290. E aquela ponte é mais alta porque tem barco para passar embaixo, né? Então, vocês imaginam a profundidade e a correnteza desse rio, ainda influenciado com todo esse vendaval do ciclone. É que como é um deck ali, né? As lanchas também se aproximam. Elas se aproximam, exatamente isso, Gabi. A gente vai tentar confirmar, né, junto com o grupo de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros, a profundidade ali naquele espaço. Mas olha o tamanho do desespero das pessoas que caíram nessa cratera. Porque não dava pé, né? No popular não dava pé, gente. Aí tu tem que nadar, tu tem que dar abraçadas, com tudo, né, caindo por cima de ti. Olha o tamanho do desespero, né?
Tamanho do desespero, 8 horas da noite. Vamos recapitular. Tá aqui, ó. Alvará, sem alvará no restaurante, sem autorização para fazer festa, o PPCI com suspeita aí de não estar concluído, a questão também do deck, né, da estrutura do deck comprometida, indícios e denúncias que estão sendo apuradas pela polícia de reservatório de combustível para lanchas irregular. Isso aqui me chegou também pelo WhatsApp, já foi encaminhado para a Polícia Civil. Também a questão da ligação elétrica suspeita. É o combo, falamos em combo hoje do médico, né? É um combo de coisas erradas. Infelizmente, o saldo é pelo menos até agora uma morte. Torcemos para que as 5 pessoas que estão em atendimento nos hospitais aqui da capital sobrevivam. Para contar um pouco dessa história, a Polícia Civil, né, Gabi? Tem uma pessoa, depois eu vou confirmar direitinho aqui, tá? A maioria foi levada para o Hospital Cristo Redentor. Esta mulher que não resistiu, de 26 anos, estava no HPS, Hospital de Pronto-Socorro, teria tido uma parada cardiorrespiratória, né, chamada, em função de ter ficado submersa na água. E lá no Cristo tem informação de que pelo menos uma das vítimas quebrou o tornozelo, né, chamado. Imagina só, deve ter ficado ali no meio, né, chamado, ali no meio do deck, no meio da madeira, né? Meio-dia, 32 minutos, as nossas equipes todas envolvidas nessa cobertura. Guilherme Roquete, a Gabi Lerina na redação e lá no local, na Marina das Flores, o Lucas Abate. O Roquete está em frente à Secretaria de Segurança Pública, já vai falar sobre as buscas aos bombeiros, mas enfim, as nossas equipes vão transitando nessas investigações policiais que vão envolvendo aí, né, concentrando os esforços para dar uma resposta à opinião pública. Afinal de contas, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Nesse momento, o Lucas tem outras informações, Lucas? Não, só para completar as informações do Guilherme Roquete sobre o avanço da investigação, o que a gente já sabe que pelo menos o DJ que conversou com a gente aqui já prestou o depoimento à polícia, já foi ouvido a polícia e, segundo ele mesmo, já prestou todos os esclarecimentos que deveria prestar à polícia. Mas, claro, a gente não sabe o conteúdo, o teor desse depoimento dele lá na 4ª Delegacia de Polícia, Chamali. Tá certo, Lucas Abate, já voltamos a falar desse assunto, nessa tragédia na Marina das Flores aqui em Porto Alegre. Uma pessoa, uma jovem de 26 anos perdeu a vida. A investigação tá recém no início. E olha, gente, o André Har deixou um recado para vocês. Então, presta atenção, é da IBCM. Vai lá, André. Meu amigo Marcelo Chemali, semana começando e todo começo é uma nova oportunidade, principalmente para você cuidar do que mais interessa, a sua saúde. E aproveitando que amanhã é dia do amigo, a IBCM está aqui para oferecer todo o seu atendimento para contribuir com este cuidado. O plano de saúde da IBCM tem diversas especialidades médicas, além de odontologia, terapias e fisioterapia. E já que nós falamos de amizade, para tudo ficar melhor, você não tem qualquer participação e mais, o valor não muda de acordo com a idade. Tudo feito para cuidar de você e de toda a família. Ligue 0800 647 5511 ou chama no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela e conheça mais o que a IBCM tem para oferecer a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. Meu amigo Marcelo Chemali. Tá aí, solta a sirene, o giroflex da Polícia Civil aqui no SBT Rio Grande, o destaque desse momento. Tá aí as imagens fortíssimas que nós não esquecemos sobre o incêndio na Secretaria de Segurança Pública. A polícia continua investigando as causas desse incêndio que destruiu por completo. Passei ontem pela Castelo Branco, olha, fiquei impressionado com o nível de destruição pelo outro lado, né? O outro lado, o lado da rodovia da Castelo Branco. O Guilherme Roquete tem as informações mais atualizadas e há quase 5 dias seguem as buscas a esses 2 bombeiros, né, Roquete? Exatamente, Chemali. Eu vou pedir para o Cristiano Juncker aqui mostrar o prédio que está aqui atrás de mim, Chemali, porque se tu viu lá da Castelo Branco e te apavorou, eu me apavorei mais agora que eu vim aqui no lado da Voluntários, porque aqui parece que realmente a destruição é muito maior. O que acontece lá dentro agora, Chemali, no prédio? Há 2 acessos que foram abertos pelo Corpo de Bombeiros. Através desses acessos é então que os bombeiros militares estão fazendo as buscas pelos 2 bombeiros então que entraram nesse prédio.
Eu queria destacar que, segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, esses 2 bombeiros entraram lá no dia do incêndio justamente para poder procurar por pessoas que pudessem estar dentro do prédio. Alguma pessoa que não teria conseguido sair durante o incêndio, por sinal. Mas agora a Luciane Coleman nos conta em uma reportagem todo o passo a passo de como este incêndio, esta tragédia aqui na Secretaria de Segurança aconteceu. Vamos ver a reportagem. Um grupo de engenheiros começou a auxiliar as equipes na análise estrutural do prédio. A operação monitora as condições climáticas e cada passo dos bombeiros. Estruturas de concreto foram escoradas. Nós já abrimos 2 acessos e estamos, através de 2 rotas, ao mesmo tempo fazendo a busca e resgate dos nossos bombeiros militares desaparecidos. 84 bombeiros participam das ações. As buscas estão concentradas num perímetro de 10 metros, indicado pelos cães, que se revezam 24 horas por dia. O tenente Derocide Almeida da Costa, de 46 anos, e o sargento Lúcio Munhoz, de 51, trabalhavam no combate às chamas e desapareceram quando parte da construção desabou. O incêndio começou por volta das 9h30 da noite de quarta-feira, no 4º andar, onde funcionava a Superintendência de Serviços Penitenciários. Uma funcionária da SUSEP enviou um áudio aos colegas. Começou um incêndio aqui no 4º andar, do lado da minha sala, um incêndio no teto. Eu e as colegas corremos pegar extintor, não teve mais o que fazer porque era no teto, não dava para subir no teto. E esse teto aqui é tipo um isopor, né? Já escapou aquela fumaceira preta. A gente só conseguiu pegar nossas mochilas, sair correndo. O fogo se alastrou rapidamente aos 9 andares. Efetivo, viaturas, água não faltou. O que se teve foi uma grande dificuldade realmente de combate no prédio. O incêndio foi implacável. Da construção da década de 70, restaram apenas ruínas e escombros. A perícia no interior do prédio só deve começar após o encerramento das buscas e se houver segurança. O laudo deve apontar uma causa presumida, já que o local onde começaram as chamas não existe mais. A análise é apenas externa. Peritos usaram um drone para mapear toda a área. Os servidores que trabalhavam no prédio estão sendo realocados. A Secretaria de Segurança está de forma provisória no centro administrativo. Funcionários do Instituto de Perícia foram transferidos a outros departamentos. A Assembleia Legislativa e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ofereceram ao Estado a doação de móveis e equipamentos para a retomada plena das atividades. Não há nenhuma interrupção da operacionalidade da segurança pública. O prédio que pegou fogo, lá era o braço administrativo da segurança. Em nenhum momento a segurança pública parou, pelo contrário, estão trabalhando mais ainda. Olha, o Rio Grande do Sul perdeu parte da sua história da segurança pública ainda na busca por 2 heróis que entraram nesse prédio para seguir a missão de bombeiros e verificar se não havia nenhum servidor ainda desorientado dentro do prédio, enfim, por questões da fumaça. Eu fiquei, Roquete, bastante impressionado com o áudio daquela servidora, porque são segundos para perceber que muito provavelmente um curto-circuito no teto do 4º andar possa ter provocado, e aí aquela fumaça preta, quando se fala em fumaça preta, a gente lembra da Kiss, a gente lembra do mercado público, dá aquele desespero tremendo, e aí vem o trabalho heróico. Essa imagem é o trabalho heróico dos bombeiros, a Magiros ali no 4º andar, gente, e as labaredas praticamente tentando engolir esses 2 bombeiros, Roquete. É algo realmente impressionante. Tem mais informações aí das buscas, Roquete? Sim, queria te dizer, Chemali, também que 84 bombeiros e servidores do Corpo de Bombeiros trabalham nessas buscas por esses 2 acessos que estão abertos, então, aqui nos escombros do prédio da SSP. E a gente percebe o seguinte, Chemali, que com esse vento todo, a gente imagina que o trabalho fica ainda mais difícil, porque é só olhar para aquele telhado lá, que está se soltando, e a gente imagina que com esse vendaval todo, é capaz até de mais alguma parte da estrutura cair, se continuar esse vendaval que a gente está vendo ainda por aqui.
Mas a situação é essa. A todo momento, caminhões do Corpo de Bombeiros passam aqui pela Voluntários da Pátria, que ainda está interditada, e também outros veículos, carros, né, da Secretaria de Segurança e de outras entidades do Estado passam aqui para ter acesso ao prédio, Chemali. Tá certo, Roquete, já voltamos com informações, né, torcendo sempre pela localização desses 2 bombeiros lá no prédio da Secretaria de Segurança Pública. Também outras situações envolvendo investigação policial. É o início da Semana dos Gaúchos com muita movimentação aqui no SBT Rio Grande. Agora a gente fala do que está acontecendo lá do lado de fora, essa tremenda friaca. Chegou a nossa especialista em previsão do tempo, meteorologista Estael Cias. Boa tarde, Estael. Coisa boa conversar de novo contigo aqui no estúdio. Tudo bem? Tudo bem, bastante frio, né, Chamalho? E aqui no morro, né, a gente sente mais, porque o vento ele pega mais forte por aqui, então a gente teve um amanhecer hoje com marcas negativas pelo estado. Isso é só o começo. Hoje, para quem está em casa ter uma ideia, a gente teve 3,5 graus abaixo de zero lá em Santa Rosa, 3 graus em Chapada, que também fica na região das Missões, ali naquela direção do noroeste. Agora, na Serra, só não caiu mais a temperatura porque nós temos o ciclone jogando umidade, trazendo nuvens. Temos belas imagens dos cânions de ontem. E olha, ontem, Chamalho, a temperatura não passou dos 5 graus à tarde com 5 graus e com toda essa ação do vento que nós tínhamos em razão do ciclone. Aí, né, lindo, né? É espetacular. A sensação térmica 5 graus provavelmente... lá, então, não passou de 5. Não passou de 5. À tarde tinha 5 graus, tinha vento forte e a sensação térmica era de temperatura negativa. A gente vê que o pessoal estava bem encolhido ali, apesar de usufruir de toda essa linda paisagem, mas realmente estava ventando muito e o vento tem esse papel realmente de reduzir a sensação térmica, de trazer mais frio do que realmente a temperatura está indicando. Corajosos no Cânion Fortaleza, lá em Cambará do Sul. Tu sabe que ontem eu fui ao litoral norte, Santo Antônio da Patrulha e Caraá, no retorno para Porto Alegre, o vento na freeway, olha, jogava o carro para o lado. Olha, realmente difícil de dirigir ontem na freeway. Imagina lá nas partes mais altas. Essas imagens... De Imbé, a gente aí já consegue ver o mar agitado ali na região e já avisa, alerta para o litoral, porque o ciclone ele ainda está, de certa forma, próximo à costa. Ele vai se afastar, vai continuar ventando e esse vento vai trazer agitação marítima com risco de ressaca e até mesmo erosão. A gente já viu cenas disso ano passado com o ciclone bomba, aquela erosão forte no nosso litoral. Isso pode acontecer nos próximos dias. Lá na ponta em Rio Grande, a balsa que faz o transporte, a lancha de passageiros entre São José do Norte e Rio Grande foi suspensa ontem à tarde, né? Muito risco, né? Na questão da navegação. Vamos falar com quem está acostumado com esse frio? Guilherme Fadanelli, direto de Caxias do Sul, ou seria Guilherme Fadaneve, porque tem previsão de neve? Boa tarde, meu amigo. Oi, Chamari, boa tarde para Estael, para todo mundo. Olha só, aqui em Caxias faz frio, em pleno meio-dia e 40, né, Chamari, termômetro de rua aqui marcando 8 graus, mas quando a gente chegou aqui por volta das 11h30 fazia 6. Vou dar o meu palpite aqui, tá, Estael? É que começou a abrir um pouquinho mais o céu aqui, tá começando a querer aparecer o sol, mas mesmo assim aquele sol bem fraquinho, não aquece muito. Eu vou pedir pro Fabrício mostrar pra gente um pouquinho aqui o céu, como é que tá aqui em Caxias, no alto aqui do edifício da antiga metalúrgica Eberly. A gente mostra aí um pouquinho essas nuvens, né? O vento levando bastante as nuvens, né, Estel? E eu acho que também por causa desse vento, hoje de manhã não geou aqui na Serra. A gente estava esperando os campos branquinhos aqui pela região, mas a gente não teve, pelo menos aqui na região de Caxias do Sul e municípios próximos. O meu colega, o Fabrício, foi pelo interior, a gente tem as imagens para mostrar, mas não teve geada. E sim, muito frio, né, Estel? Inclusive, aqui todo mundo de manhã cedo saindo super agasalhado. Eu tô de luva ainda, porque 8 graus e com um ventinho, a sensação térmica aqui é de aproximadamente 4 graus. Então, continua muito frio, né, próximo da 1 da tarde, quando a temperatura já deveria ter subido um pouco mais, né? Não, muito bem relatado pelo Fadanelli, porque para a gente ter geada tem que ter céu claro. Então, como tinha nebulosidade, tinha um pouco de umidade, nevou ontem lá em Vacaria, ontem à noite, foram alguns minutos, assim, foi uma neve rápida, como a gente esperava, mesmo a gente tinha expectativa, então isso inibe a geada. Agora, Fadanelli, olha, te prepara os próximos dias, tu vai ter essas imagens que tu queria ver, porque a previsão é do ciclone se afastar, vai levar junto a umidade, vai levar junto o vento, e aí, aqui nós temos um ciclone, olha, veja aqui toda essa circulação, a gente vê que ele está
está um pouco mais ao sul, Rio Grande do Sul está aqui, mas toda a circulação, olha aqui as nuvens, ó, subindo aqui, isso hoje pela manhã, isso no final da madrugada e hoje pela manhã, então a gente vê que associado ao ciclone tem uma frente fria e ela leva essas nuvens realmente para a serra. Aqui na Grande Porto Alegre a gente tem muitas nuvens, no litoral ainda tem muitas nuvens, mas na medida em que ele vai se afastar para alto mar, vem o frio e aí realmente a gente vai ter campos cheios de geada, um setor agrícola vai sofrer com isso, porque a gente vai ter a temperatura amanhã, provavelmente o amanhecer mais gelado desta semana e quem sabe do ano, viu, Chemali? Porque olha, 6 a 7 graus negativos lá na região de São José dos Ausentes, de Vacaria, com o céu claro, a geada vai ser forte nessa região e, aliás, em grande parte do interior. Temperatura, toda essa área em lilás que você consegue enxergar aí em casa é temperatura abaixo de zero. Então, o Rio Grande do Sul, nesta terça-feira, terá marcas negativas em boa parte do território gaúcho, Grande Porto Alegre com 2 a 3 graus. Então, quem vai acordar cedinho amanhã vai sentir frio. Mais de 90% do território é abaixo de zero, né? Exatamente. Olha, mais a parte litorânea aqui, região metropolitana, que escapa um pouquinho disso. Que acaba escapando, exatamente. Então, é muito frio. E aí, vamos para o mapa, então, para falar um pouquinho de hoje à tarde. Antes de todo esse frio, o que a gente vai ter? Perspectiva aqui de sol e nuvens, eu acho que esse mapa não é o mapa de hoje, porque tem ícone de chuva aqui, mas vamos falar que hoje à tarde a temperatura sobe devagar, não passa muito de 12 a 13 graus, anoiteceu, Chemali, vai gelar, tem que estar preparado para uma noite aí de muito frio no estado, porque hoje à noite já começa a temperatura a baixar de zero e amanhã grande parte do território gaúcho com marcas negativas e geada forte, então essa é a expectativa para a terça-feira, para quarta-feira ainda frio e geada, a partir de quinta, aos poucos, o frio começa a diminuir. Aos poucos. Tá certo, está. Olha, Fadanelli, marcado, 7h20 da noite no segunda edição. Vamos trabalhar de novo, meu amigo. Vamos trabalhar de novo, Chemali. Agora, uma coisa importante que a Estael falou sobre a geada é justamente para a agricultura, né? Exatamente. Amanhã a gente vai percorrer aí os campos e mostrar também um pouquinho dos prejuízos. Afinal, aqui na região, com o calor da semana passada, os pessegueiros já começaram a florescer. E aí, com geada, a gente pode ter prejuízo aí pela frente. Infelizmente, é isso infelizmente. E também, lembrando sempre, o frio é bonito, é charmoso, tem um glamour, mas tem um outro lado. Sim. Solidariedade, vá no seu roupeiro, faça um filtro, encaminhe, né, para as defesas civis, enfim, uma série de entidades aí para repassar calor humano nesse momento, né, Estael? Obrigado, Estael Cias, sempre um prazer. Olha, eu tiro o chapéu aquele ciclone, vocês especialistas da meteorologia, olha, tem que ter um sangue frio para analisar ali, porque não é mole, né? Não é mole. Obrigado, Estael Cias, grande abraço, até a noite. Guilherme Fadanelli, direto lá de Caxias do Sul. Fadaneve vai estar com a gente à noite. E olha, gente, o André Har tem uma dica bem especial para você. Please don't stop the music. E aí, tem coisa melhor do que ouvir música sem parar? A TIM tá com uma novidade que é isso mesmo. A música não para! Agora no TIM Pré-Top você tem Deezer Go grátis. São milhões e milhões de músicas para você ouvir onde quiser. É TIM Pré-Top, mas pode chamar de TIM Pré-Pop, TIM Pré-Rock, TIM Pré-Funk, TIM Pré-Sertanejo. É o estilo que você escolher. Mas sabe o que é melhor nisso tudo? É tudo isso sem descontar da sua internet, sem interromper a sua música com anúncios e sem você pagar nada mais com o TIM Pré-Top. A música não para e nem você. Vem logo para o TIM Pré-Top e aproveite esta super oferta. 8 GB para curtir muita internet, mais WhatsApp por R$15 por 15 dias. Quem compara, vem para TIM. TIM, imagine as possibilidades. Falou o DJ André Har, esse é versátil de verdade. Olha, ainda hoje aqui no SBT Rio Grande, equilibrou tudo, showzona da degola. Grêmio e Inter vencem no Brasileirão para começar a semana de Sul-Americana e de Libertadores da América. A gente volta já já. Voltamos ao vivo aqui com o SBT Rio Grande. Olha, já novas informações sobre a tragédia no deck da Marina aqui na Ilha das Flores. Está aí imagens ao vivo, pelo menos uma vítima fatal e 5 feridos ainda recebem atendimento nos hospitais de Porto Alegre. Já novas informações sobre esse caso policial. Mas agora, o assunto do momento é esporte aqui no SBT Rio Grande.
E finalmente aconteceu um fim de semana bom, tanto para Inter quanto para Grêmio. Né, Matheus Schenck, no Campeonato Brasileiro. Chega mais, meu amigo. Boa tarde para ti. Finalmente, né? Não há do que reclamar da dupla Grenal. Jeremias Werneck chegando com a gente lá da Reia da Casa. Boa tarde, Jeremias. Boa tarde, Chemalho. Boa tarde, Chique. Gremistas, colorados, todo mundo feliz hoje, né? Menos o pessoal da Papada, né? Isso é. A Papada não, o pessoal de Juventude que me perdoe, faz um grande campeonato. A gente quer o Juventude cada vez mais forte na Série A, mas as coincidências do futebol, né? A última vitória colorada tinha sido contra o Juventude no Beira-Rio. E a primeira vitória do Campeonato Brasileiro é contra quem? Juventude no Beira-Rio. Tá tudo certo. Tá em crise, chama o Juventude, então, pro Colorado. Chama o Juventude. Seria isso, né? Mais ou menos assim. E aí, Schenck e Jeremias, o que dá pra falar? Vamos começar pelo Inter ou pelo Grêmio? Vamos começar pelo Inter. Eu vou te fazer uma pergunta, Chemali. Quanto tempo que Inter e Grêmio não venciam na mesma rodada do Brasileirão? Essa perguntinha... Olha, tem que ir pro Dr. Google, né? Jeremias, sabe? Eu não lembro, de cabeça não lembro. 6 meses. Hã? 6 meses, né? 6 meses? Chutou bem. Vamos botar na tela então, Richard. Olha só. Fazia 6 meses, rapaz, desde janeiro. Campeonato Brasileiro 2020, que terminou em 2021. Desde janeiro a dupla não vencia na mesma rodada. Vamos começar falando de Internacional. A gente vai rodar daqui a pouquinho o gol do Thiago Galhardo, o gol do Inter no 1-0 sobre o Juventude. Jeremias, foi um fim de jejum. O Inter voltou a vencer em casa depois de 70 dias. O Galhardo marcou depois de um mês. Mas foi com sufoco, né? Foi, e o Chemário estava falando que não é feliz para torcida do Juventude, e o Juventude ficou muito na bronca, né? Mas vamos falar da vitória primeiro, depois a gente fala da bronca, tá? A vitória, ela é muito, muito, muito importante. Muito importante, porque o Diego Aguirre já começava a ser contestado. Sim, a gente vive nesse mundo, onde o cara foi contratado, tinha 6 jogos, uma vitória já era contestado. Ganhou, ganha um respiro, ganha um alívio. Essa semana é de Libertadores, uma vitória muito importante. Gostei da atuação do Edenilson, gostei da atuação do Galhardo, tá? Gostei da atuação do Galhardo, não foi só o gol. No primeiro tempo ele deu uma assistência pro Inter quase abrir o placar e só não abriu porque o Carné fez um milagre. Então, eu gostei da atuação do Inter. Não foi exuberante, mas eu gostei da atuação do Inter, Schenck. Tu não gostou? Gostei. Acho que dentro do que a gente vinha vendo do Internacional, o Inter ontem foi bem, foi mais seguro. O Daniel foi menos exigido do que vinha sendo nos últimos jogos. Mas é claro, é contra o Juventude, é em casa. O Juventude ficou metade do segundo tempo com um homem a menos, teve jogador expulso. A gente tem que dar uma relativizada, mas assim, perto do que vinha sendo, o Inter venceu, não tomou gol de novo, o Bruno Mendes está se firmando na zaga. E quem ficou muito contente com essa vitória foi o Diego Aguirre. E a gente sentia isso na coletiva de imprensa, Jeremias. Não sei se você sentiu isso, ele mais aliviado, né? Vamos então conferir o que falou o Diego Aguirre, satisfeito depois de vencer o Juventude por 1-0. A importância de voltar a ganhar em casa, sí, era um peso que nós tínhamos, uma pressão. Nós temos que voltar a ser fortes em casa, é uma coisa que temos que conquistar, que temos que fazer. Você viu ali? Esse UF veio da alma, né? Veio das profundezas da alma. Agora, vocês falaram ali, ele já estava começando a ser contestado. Um mês de trabalho, gente. Olha, torcedor gaúcho é exigente, né? Tem que ser, mas um mês de trabalho. Será que contestado assim, Jeremias? Sim. É? É informação. Meu Deus. Rapaz, conte-me mais, Jeremias. Agora eu fiquei curioso. Não, e ô Chemalho, presta atenção. Eu não tô aqui querendo ser o cara que veio... Não é essa manchete que eu quero dar, né? Mas o Inter joga contra o Olímpia quinta-feira, né? Aí vai jogar no final de semana o Campeonato Brasileiro e aí vai ter uma semana inteira para treinar, que tá fora da Copa do Brasil, foi eliminado pelo Vitória. E essa semana, onde o Aguirre vai ter muito tempo para treinar, ela é considerada decisiva, porque o Inter espera uma evolução muito grande do time. Ou seja, se espera uma evolução muito grande, sim, o Aguirre tá tomando fogo amigo e corneta. Vamos ver então a sequência do Internacional na tela. Vamos rodar essa sequência do Inter. O Inter que tem 3 jogos sem tomar gol. Olha, empatou com o Grêmio 0-0, com o Olímpia 0-0, ganhou do Juventude 1-0. Tem a decisão contra o Olímpia, não pode tomar gol, tem que pelo menos fazer 1-0 já basta, Inter. 1-0 já basta.
E no final de semana, jogo difícil contra o Atlético Paranaense fora de casa. Sequência complicadinha para o Inter do Arena da Aguirre. Baixada é sempre difícil agora. Verdade. A Arena da Baixada me lembra uma história de Toca, né? Toca lá contra o Atlético. A gente lembrava de Toca, que o Juventude sempre foi a Toca do Inter, né? Parece que agora as coisas mudaram, mesmo com essa friaca, jogaram fora a Toca, né? Acabou essa história. Não faça isso no frio. Não Não jogue fora faça essa isso Toca. no frio. Mas vamos então mudar um pouco, falar de Grêmio. Aleluia, irmãos, o Grêmio venceu no Brasileirão. Duas vitórias seguidas. Jeremias, pênalti em cima do Alisson, gol do Pinares nos minutos finais. Fluminense 0, Grêmio 1. Ufa, Jeremias. Mas é um ufa diferente do ufa colorado, né? Vamos combinar, né? É um ufa um pouquinho mais tímido, né? Ou na verdade não, né? Ele é mais ainda porque o Grêmio não jogou bem. O Grêmio sofreu. O Grêmio não criou oportunidades, o Grêmio não amassou o Fluminense, o Grêmio não teve grandes chances de fazer gol no Maracanã. Verdade. E eu considerei pênalti, tá? Também. No Alisson, considerei pênalti. E aí o Pinares bateu muito bem e deu essa vitória importantíssima pro Grêmio. Eu vi gente falando na rede social que se o Pinares erra esse pênalti não precisava voltar para Porto Alegre, né? E falando um pouquinho de histórico, né? Como o Tricolor ajuda a Tricolor, né? Verdade. O Fluminense já deu várias forcinhas pro Grêmio no Brasileiro, né, Guris? É verdade. E depois dessa partida, quem falou com a imprensa foi o técnico Luiz Felipe Scolari. E ele foi perguntado sobre essa situação de ele estar jogando tão defensivamente. Por que ele está priorizando tanto defender e não tanto atacar? Vamos conferir. Fala, Felipão. E o Grêmio de 2017, 2018, 2019 jogava de uma forma porque tinha no seu componente, no seu grupo, jogadores que podiam jogar daquela forma. Eu acredito que hoje eu não tenho esses jogadores como tinha os técnicos anteriores, tenho outro tipo de jogador e tenho que fazer isso. E a necessidade imperiosa, momentânea também é essa. E por isso nós começamos a construir lá de trás para, quando tivermos oportunidade e melhores condições, chegar um pouco mais à frente já reconstruídos. O Jeremias, anteontem, né, foi sábado, o Felipão falou muito nessa palavra, né, reconstrução. Amanhã já tem jogo decisivo contra a LDU, a gente tem até a tela com a sequência do Grêmio. É decisão atrás de decisão, né? Daqui a pouquinho, essa aí. 0-0 com o Inter, ganhou da LDU, ganhou do Fluminense, pega a LDU de novo, empate já basta e domingo tem jogo decisivo que é confronto direto neste momento contra o rebaixamento, na zona contra da o América degola, Mineiro. né? Então, o Felipão tem uma sequência, Jeremias. Amanhã ele já não vai ser tão defensivo assim, né? Porque a LDU, eu não sei se vai jogar no ataque. E domingo, especialmente, o Grêmio não vai ser... Aliás, se não me engano, é no sábado. O Grêmio não vai ser tão atacado pelo América Mineiro. O Grêmio vai ter que dar uma mudada nesse esquema, né, Jeremias? Sabe, Schenck, que na sexta-feira, quinta ou sexta-feira, no meio daquelas ligações todas, eu consegui falar com uma pessoa muito próxima ao Filipão, tá? Não falei com o Filipão. E eu ouvi a mesma expressão. Eu não ouvi reconstruir, mas a expressão que eu ouvi foi uma conversa de uns 15, 20 minutos. Foi assim, nós estamos construindo um alicerce. Tá? Ou seja, eles estão usando a mesma metáfora, tá? Eles estão construindo. Nós estamos usando um alicerce e a casa se constrói do alicerce, não se constrói pelo telhado. Então, a ideia do Filipão é o seguinte, joga para não tomar gol. Corretíssimo. Fechou o vestiário, bola pro mato, que é jogo de campeonato, né? Receita Luiz Felipe Scolari. Jogar bonito é coisa para a seleção brasileira, né, Jeremias? Ou para uma outra fase. Outra fase. Quando a o fase Grêmio não é para jogar bonito. É. Quando... A fase não é para tentar dar de trivela, não é para tentar dar bicicleta. A fase é para defender com 5, 6, dar um balão e ver o que acontece. Até porque a gente vai ver a classificação do Brasileirão, o Grêmio não tá respirando tanto assim. Só saiu da tá lanterna. Último. Ali, ó. Simbolicamente, é extremamente positivo sair da lanterna, mas então, tá aí, ó. Ainda tem muito o que se fazer. Como o Grêmio tem 6 pontos Schenck? só. O Grêmio era lanterna, Schenck. O Grêmio não ganhava jogo de ninguém. Como não respira? Ganhou um jogo, Schenck. Mas calma, Jeremias, tem muito trabalho. O Grêmio tá em penúltimo, calma. Eu só tô dizendo que tem que ter calma. Se o Grêmio tivesse empatado com o Fluminense, vocês da imprensa estariam falando o quê hoje? Dá uma respirada. Se o Cuiabá não tivesse levado nos minutos finais a primeira vitória na Série A, estariam ali pau a pau os dois com 6 pontos, né? Mas olha só, vamos terminar com coisa boa. Amanhã tem Libertadores no SBT,
tem Racing e São Paulo. E o São Paulo vai ter que melhorar o retrospecto contra a Argentina, viu? Olha aí. O São Paulo tem um histórico recente de vexames contra times argentinos. Em 2017 e 2018, foi eliminado por os modestos Defensa e Justiça e Colón na Copa Sul-Americana. Em 2019, quem riu por último foi o Tajeres na Libertadores. Tá na hora de mudar esse retrospecto. Para isso, vai ter que vencer o Racing no temido estádio El Cilindro. E isso nunca aconteceu até hoje. Na fase de grupos, eles se enfrentaram e foi 0-0. Resultado que, caso se repita amanhã, classifica o Racing, após o empate por 1-1 no Morumbi. Racing e São Paulo é nessa terça, 9h15 da noite, só aqui no SBT. Chemali, vou deixar você chamar esse último nosso Ilustra, que é muito especial para o Jeremias. Ilustra emblemático, o nosso querido colega Jeremias Werneck, ó, tá vacinado. E no braço esquerdo tá ali, ó, a fotinho. Canhotinho de ouro. Canhotinho de ouro. Gabi Lerina. A melhor vacina que há, Chemali. É a melhor, né? A melhor, a que tá no meu braço. A que tá no braço. Vamos chamar a Gabi Lerina também para confraternizar nesse momento? Hein, Gabi? E aí, Jeremias Werneck, mais pronto do que nunca para a peleia. Só vem, Jeremias, só vem. Foi muito emocionante, Gabi. Quero te dizer isso, tá? Sair de casa, assim, no posto de saúde modelo aqui, eles estão atendendo no Julinho. Eu achei que ia ser de boa, mas foi bem emocionante, tá? Bem rápido o processo, os profissionais de saúde fantásticos, eu quero agradecer a todos. Muito obrigado mesmo. Chemali, só falta eu. Tu que é o caçula da família do esporte, já vai chegar a tua volta. Valeu, Matheus Schenck, Jeremias Werneck, grande abraço. Antes de encerrar o SBT Rio Grande, tá aí a Gabi também dando o tchauzinho. Lucas Abate tem novas informações da tragédia nesse início de semana. Ilha das Flores, Marina das Flores, aqui em Porto Alegre. Lucas. E vamos começar, Chemali, trazendo a informação sobre a vítima, jovem de 26 anos que morreu. Foi identificada como Ana Elise Andrade Genaro Oliveira. A informação que se tem é que essa jovem é mineira. E uma informação, uma nota que acaba de chegar da Polícia Civil sobre esse caso, sobre essa queda de um deck que aconteceu ontem à noite aqui na região das Ilhas de Porto Alegre, é que havia pelo menos 100 pessoas no local e que entre 10 e 15 caíram na água. Até o momento, 5 pessoas já foram ouvidas, entre vítimas e também responsáveis pelo local. Há pouco, Chemali, aqui na frente, conversei rapidamente com o pai do proprietário do local, desse local onde aconteceu o incidente do deck. Ele não quis gravar entrevista, mas nos disse que as pessoas até então estavam respeitando o distanciamento, estavam respeitando o protocolo, só que como estava muito frio, tinha muito vento, todo mundo acabou se aglomerando, se abrigando na parte mais central do deck e que foi o momento em que a estrutura caiu. Esse é o relato, a declaração do pai do responsável do local. Mas a polícia já trouxe a informação preliminar do laudo de que o deck já estava com essa estrutura comprometida. Respeitaram o distanciamento até a segunda dose de uísque com energético, né, Gabi? Porque depois, minha amiga, depois que a música começa a subir e que, enfim, a questão do álcool acaba favorecendo, tirando a máscara, ninguém respeita mais nada e aí quem é que fiscaliza? Pois é, né, Chemali? Lembrando que, de acordo com as informações da própria prefeitura, não houve denúncias sobre essa festa. Mas eu queria saber se o Lucas chegou a perguntar, então, para o pai do proprietário se já tinha informações sobre o piso estar aí comprometido. Lucas, chegasse a falar com ele sobre isso? Sobre isso, Gabi, ele não respondeu. Ele disse que o advogado que está representando a família, às 4 horas da tarde, poderia prestar mais esclarecimentos à polícia. A gente pediu o contato do advogado, pedimos contato do filho dele. Na sequência, a gente pode trazer mais informações. E outro detalhe que ele nos trouxe aqui nessa rápida conversa, enquanto ele saía e entrava do local, a gente vê até que tem uma movimentação lá de funcionários e dos próprios responsáveis do local. A informação é que a família que eles já entraram em contato com a família da vítima, com demais responsáveis,
para se colocar à disposição. Esses foram os detalhes trazidos pelo pai do responsável rapidamente aqui numa conversa com a gente. Agora a gente viu ali, dá pra ver, né, Chamali, parte ali da estrutura que desabou, né? Agora o pessoal do staff, né, fazendo aí, desmontando as caixas de som, as questões todas de retirada de equipamentos. E aí fica essa imagem. Obrigado a Gabi Lirina, ao Lucas Abate, a você que acompanhou o SBT Rio Grande nesse início de semana. Muito obrigado pela sua companhia. Na sequência, vai vir aí as entradas ao vivo, 7h20 da noite. Tem a segunda edição, toda a nossa equipe mobilizada para atualizar as principais notícias aqui do Rio Grande do Sul. Um grande abraço, até a segunda edição. Tchau, tchau.